Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. O meu nome é Milena Faneco e hoje estou falando diretamente aqui do RH Summit. E uma pessoa que desceu do palco quase agora e está aqui com a gente é o Richard Eiras. Isso aí. Falei certo? O Richard é CEO da Do6, que é uma empresa voltada para a educação corporativa. Perfeito. Richard tem mais de 25 anos de experiência no mundo corporativo e eu tenho certeza que tem muita coisa bacana para trazer aqui para gente. Muita história. Muito bom ter você aqui. E a minha primeira pergunta tem muito a ver com a liderança. O que é uma liderança sustentável? Muito boa a sua pergunta. Antes de falar o que é uma liderança sustentável, eu quero falar o que é uma liderança. Muitas pessoas acreditam que liderança é cargo, é um crachá, mas liderança, na verdade, é uma mentalidade. Eu costumo falar que muitas vezes dentro da empresa tem pessoas que lideram e nem têm o cargo. Muitas vezes a pessoa que senta ao lado da outra, que a gente fala que é um par, né, dentro do mundo corporativo, é a pessoa que mais te inspira, é a pessoa que é exemplo, é a pessoa que está engajando no dia a dia. Então eu sempre falo, o meu conceito de liderança, antes de mais nada, liderança é mentalidade, não é cargo. Começo daí. E quando a gente fala de uma liderança sustentável, a palavra sustentabilidade diz algo que vai acontecer agora e vai ficar por um longo tempo. E aí a pergunta é, né, como ficar numa liderança sustentável se o mundo muda toda hora, se vivemos em múltiplas gerações dentro do mercado de trabalho? Não é um trabalho fácil. Eu sempre falo, a melhor forma de trazer uma liderança sustentável é começar por uma pessoa que a gente está esquecendo, que é o próprio líder. E aí trabalhar com a questão de autoconhecimento, que eu chamo de liderança, é a primeira coisa que deveria ser tratada. Tanto que dentro do meu programa de liderança, o primeiro item que eu trago lá é falar do líder, antes de falar do time, antes de falar de ferramenta, antes de falar de outras coisas. Então, como que eu costumo falar assim, dá para curar sem estar curado? Não dá. E pessoas feridas ferem, né? Exatamente. Então, hoje dentro do mundo corporativo temos líderes que, por falta de conhecimento, por falta de competência, temos líderes hoje que são mais tradicionais ainda, e eu não estou falando de idade, estou falando de mentalidade, Sim. Porque hoje a gente tem líderes com 30 e 40 que tem uma mentalidade do século passado, né? Que eu costumo chamar de dino-chefe, né? São aqueles líderes jurássicos, mas não é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade. Então eu diria que para a gente ter uma liderança sustentável, a gente tem que semear algo muito bom. E isso começa no próprio líder. Começa da gente mesmo, muito bom. E como que a gente pode despertar isso nas empresas? Como que a gente pode levar esse conceito que você trouxe para dentro das empresas e a gente ter líderes? Legal. Eu costumo falar assim, como que a gente constrói um resultado dentro de uma empresa que vai ficar por longo tempo? Primeiro de tudo, é como construir uma casa. Dá para construir uma casa sem ter uma base sólida? Não dá. Dá para construir uma casa sem ter as colunas, os pilares fortes? Não dá. O mesmo é dentro de uma empresa. Como uma empresa que é uma equipe engajada, uma equipe que entrega resultado, que é produtiva, se a gente tem a base, que é o líder, fraco. Você tem a base que sustenta, que é fraca, que é a liderança. Não vai funcionar. Então, hoje eu sempre falo isso. Quer desenvolver, começa no topo da pirâmide. Não dá para a gente tentar ir na base da pirâmide, que geralmente é a base operacional, é onde as coisas estão acontecendo, e querer que todo o processo de mudança, inclusive cultural da empresa, aconteça ali. Não vai acontecer. Então, a gente tem que começar treinando as pessoas lá de cima. Essas pessoas precisam desenvolver essa mentalidade de crescimento, precisam se permitir a mudança. Muita gente, eu costumo brincar que fala para mim, Rich, eu tenho 10 anos de experiência. Eu falo assim, será que você tem 10 anos de experiência ou você tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes? Tem gente que está sentado até hoje em cima do primeiro diploma. Tem gente que não fez um curso nos últimos 10 anos. Parece loucura, mas é. Não sabe nem o que é lifelong learning. Não sabe. Então, assim, a pessoa fala assim, mas eu sou experiente na minha área. Eu falo, será? Será que você está sentado em cima do mesmo diploma de 10, 15 anos atrás? O mundo hoje precisa de pessoas que são ensináveis, eu costumo falar.
pessoa tem que se permitir. E isso começa, inclusive, no topo da pirâmide, lá onde está o CEO, diretoria executiva, aí a gente vai descendo para gerentes, coordenadores, supervisores, até chegar no time operacional. Não dá para construir essa liderança só pensando que no baixo nível, ali no operacional, vai resolver. A gente tem que começar de cima e, de novo, é importante que a empresa também permita se mudar. O que acontece muito? Muitos clientes me contratam, eles falam assim, Rich, eu queria que você viesse aqui e desse um treinamento de 2 dias e você resolvesse os problemas da liderança. Eu falei, cara, de verdade eu gostaria de ser esse cara, mas isso não acontece. E as empresas conhecem quais são os problemas da liderança, na sua maioria das vezes? Assim, a maioria das empresas, elas nem sabem o porquê que elas têm um problema. Elas acreditam que o problema é do mercado, é da concorrência, mas elas não sabem se olhar no espelho. É porque é mais fácil culpar o outro, né? É mais fácil terceirizar, né? É muito mais fácil eu falar que eu parei de vender porque o meu concorrente tem uma estratégia melhor do que eu reconhecer que eu tenho problema dentro da minha empresa. É muito mais fácil que eu tenha uma rotatividade alta, jogar a desculpa que o meu concorrente paga mais. Mas você vai olhar, o ambiente é tóxico, o líder não é treinado, a empresa não tem missão, visão e valores de forma clara. Engraçado, né? A gente fala tanto sobre isso, né? Olha aqui o tamanho do meio, tem quantas pessoas aqui? Minimamente umas 5.000, né? E ainda assim, as dores são as mesmas, os problemas são recorrentes. Cada um que senta aqui, Richard, a gente repete praticamente as mesmas coisas, porque as dores são as mesmas. Então, o que a gente precisa para, de fato, avançar? O primeiro recado que eu dou para quem está assistindo a gente e vai ouvir isso é o seguinte: se você quer que a sua empresa cresça, você seja CEO, seja um investidor, o diretor dessa empresa, a primeira coisa é parar de enxergar desenvolvimento do capital humano, que a gente chama de T&D, né, o treinamento e desenvolvimento, como custo dentro da empresa. Isso é investimento. Para cada real que você investe em treinamento, você está ganhando lá na frente no resultado da sua empresa. As pessoas talvez não conheçam os seus números, mas minimamente aí 150% do salário anual de um colaborador é o valor para você repor uma pessoa que saiu da empresa. E aí eu não estou falando de pessoas que realmente tem pessoas dentro da empresa hoje que só estão empregadas, não estão trabalhando, tá? Sim, sim. Eu não estou falando. Essa baixa produtividade a gente tem que realmente promover elas, né? Promover para o mercado de trabalho, sim. né? Porque são pessoas que são improdutivas. Nem deveria estar. Não deveria. Mas tem gente que ainda, infelizmente, quando você vai olhar para a empresa fala assim, mas treinar aqui é muito caro. Um treinador para uma empresa é muito caro, mas a pessoa não olha que isso vai resolver problema de comunicação. O maior problema hoje dentro das empresas, diria entre 70% a 80% dos problemas que acontecem é de comunicação. Eu sei. Entre 50% a 60% do que é comunicado na alta liderança de objetivo, meta, expectativa e alinhamento não chega no operacional, para no meio do caminho. Ou nem para, às vezes nem começa a descer, né? Tem líder que não conhece a estratégia da empresa. Eu faço uma atividade no treinamento que parece que não é possível que você faz isso, eu faço. Que é sobre missão, visão e valores. Você pega o CEO da empresa, você pega os diretores dele, você pega os líderes dele, pega alguém do operacional. Pede para escrever assim, o que a nossa empresa faz? Para onde a nossa empresa está indo? O que a nossa empresa valoriza? Só isso. Só escreve isso, mais nada. E escreve. Eu falo assim, minimamente tem que estar próximo isso. Não, começa com morango, termina com coelho. Você fala, onde que isso mudou? Mudou. Então, né? Daí, como que... É inacreditável. Como que essas empresas sobrevivem se cada um está olhando para uma direção diferente? O propósito não é compartilhado. Que cultura é essa? O que eles vivem? É a cultura da imposição, né? Do medo. Comando e controle. Ainda existe. Tá? Existe. E principalmente, uma coisa que eu sempre falo, existem empresas que têm boa lucratividade, empresas que estão ganhando dinheiro nesse momento, você está me ouvindo aí, ser humano. Tem empresas que estão ganhando dinheiro e elas estão satisfeitas porque está sendo lucrativo ainda com todos os problemas. Então tem empresa que está feliz em não resolver o problema porque é lucrativo. Mas aí que tá, Richard. O sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Não, mas as pessoas, muitos, só pensam no aqui mês, até o final do ano. Mentalidade de curto prazo. Exato. A gente vive a era do imediatismo, né? Eu quero ter sucesso agora.
A pessoa quer estar num evento desse e está palestrando em cima de um palco, mas ela não sabe qual foi a jornada para trás disso. Ela só quer assim, eu gostaria de estar lá palestrando num grande evento. Mas não existe construção. Dentro das empresas é muito assim. É engraçado, né? Porque é uma ilusão, né? De que faz assim, pronto, né? Aconteceu. É o chamado, é uma gourmetização, que todo mundo fala que é uma gourmetização em excesso. E eu sempre falo também uma outra questão, né? Tá tendo uma juniorização muito grande da liderança também. Então o cara é bom naquilo, vamos promover. Líder, né? Porque daí, olha, eu tô reconhecendo um talento interno. Talento, será? Né? Que é um talento, né? Tô reconhecendo um talento interno, tô dando uma oportunidade aqui. Tô fortalecendo minha marca empregadora. Em tese, né? Em tese. E tá tudo certo. Não tá, cara. Essa pessoa não tá preparada para estar ali. Um dos maiores erros é eu promover um excelente desenvolvedor, um excelente vendedor, um excelente analista e falar, você é a melhor pessoa que eu tenho tecnicamente no meu time. E colocar ele para liderar uma equipe. Você perdeu dois profissionais, o ótimo analista e o líder. Eu falo, a primeira pergunta que deveria ser feita é muito simples, é perguntar assim, você deseja se desenvolver nessa vaga que você tem a possibilidade? Às vezes a pessoa não quer. E tá tudo bem. É porque leva tempo. Sim. É porque leva tempo. E às vezes a pessoa também não quer. Não quer. Tem gente que é técnica e adora ser técnica, tá tudo bem. Deixa a pessoa rendendo o resultado para sua empresa. Mas é aquilo que a gente fala aqui, né? Brilha os olhos a palavra líder, né? Porque todo mundo vê o salário, o benefício, mas e o que está por trás de tudo isso? É um conceito muito distorcido, sabe? Exatamente. Porque se eu tiver que resumir liderança num único verbo, e tem gente que acho que nem nunca ouviu isso, seria o verbo servir. Eu, quando falo servir, não é no servir no sentido de submissão, é o servir no sentido de o que eu, como pessoa, posso agregar para você, para a gente tornar o meu e o seu e o nosso mundo melhor. Então tem gente que não está afim de fazer isso. É verdade, é verdade. Quais são os desafios que você acha? Por que você acha que a gente não chegou lá ainda? Eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas precisam... Se a gente fizesse uma pesquisa aqui num grande evento que a gente está aqui hoje, fizesse uma pesquisa e perguntasse para as pessoas quem quer ser líder, eu diria que a gente ia se surpreender. Com pessoas que você nunca, talvez, falaria essa quer ser líder, e ouviria outras pessoas que falam que jamais eu quero ser. Então, assim, existe um momento do mercado, vamos chamar assim, que a gente está falando de múltiplas gerações, a gente fica falando que a geração Z não quer ser líder, a gente é culpado de ter formado a geração Z, é ou não é. Então eu falo, vamos parar de separar e vamos juntar. E de rotular também. Exato, rótulos são para produtos, não para pessoas. Exatamente. E aí eu falo assim, como que a gente faz para chegar lá? Primeiro, parar de julgar. A primeira coisa, para de julgar. Segundo, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa aprender. Então a minha empresa ela precisa abrir a cabeça, abrir a mente e principalmente abrir o bolso. Abra o bolso aí, senhor. Tá? Abra o bolso e investir em desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas é uma semente, é uma planta que vai romper a terra, vai dar fruto, vai crescer e em algum momento vai dar fruto. E esse fruto vai virar lucro. Vai virar resultado, vai virar redução de desperdício, vai evitar retrabalho, vai fazer com que as pessoas fiquem por mais tempo na empresa. Outra coisa, as pessoas falam, eu gostaria que a pessoa ficasse 5 anos na empresa. Respira. Por quê? Porque se essa pessoa ficar por 2 anos dentro da sua empresa, mas nesses 2 anos ela gerar resultado, ela for a melhor pessoa do mundo e um dia ela falar, eu quero partir, deixa ela aí. Às vezes ela quer algo melhor ou maior ou diferente. Às vezes diferente. O que é difícil não é a gente deixar as pessoas boas ir embora, os bons irem embora. O duro é os ruins ficarem. Tem empresa que se fosse fazer um levantamento agora, minimamente, e eu desafio qualquer empresa que está assistindo a gente. Você não pode perder as pessoas que são boas, mas as que não são produtivas, deixa embora.
Eu falo assim, se a sua rotatividade... Olha que desafiador isso que eu vou falar, hein? Se a sua rotatividade é 0, sua empresa tem produtividade. Deixa eu te fazer um... Desafiador, né? Desafiador. É muito desafiador. E deixa eu te fazer uma última pergunta pra gente, antes de ir pro nosso saco surpresa. Você acabou de receber uma empresa, tá na tua mão, ó. Você acabou de ser contratado por uma empresa cheia de problemas. Você tem que começar um RH do zero. Qual é a primeira coisa que você faz? Primeiro de tudo, o que mantém uma empresa de pé hoje? É o dinheiro. Se eu não tiver caixa, a empresa vai fechar. Se eu não tiver caixa, a empresa não vai conseguir pagar os funcionários. Não vai conseguir, talvez, pagar a rescisão se a gente fechar. Vai ser um grande problema. Então, a primeira de tudo é levantar dentro desses monte de problema, que a gente fala que tudo é problema. Não. É priorizar e olhar para aquilo que está sangrando, que é hemorrágico, que é onde a empresa está perdendo e perdendo dinheiro. E é parar ali, estancar ali, costurar e vedar. É a primeira coisa. Olhar para as dores. E olhar para os números, parar com achismo. Eu acho que a área financeira está com problema, eu acho que a área de vendas está com problema. Não, não é eu acho. Traz os números. Aonde que está com o maior problema, aonde que o dinheiro está fugindo, onde que a gente está jogando dinheiro no ralo. Vamos lá e vamos tratar. É igual se fosse no nosso corpo, onde que tem uma ferida que está aberta que a gente precisa curar. É ali. Então as empresas, elas têm o hábito de novo, ter uma ferida aberta, exposta e colocar só um band-aid. Não vai resolver. Não vai resolver. Ou pior de tudo, né? Contrata um palestrante ou um treinador que é só motivacional, que vai lá para cantar musiquinha, que pula-pula, mundo Disney. Não vai na causa raiz. Não vai na então eu diria assim, vai aonde o dinheiro está saindo. É lá. Viram? É lá. Simples assim. Simples assim. Muito bom. Então, só um pocket aqui, mas você está convidado para ir na Intralisa lá em Campinas para a gente poder fazer um episódio completo. Bora! Vamos sim. Richard, esse é o nosso saquinho surpresa. Ele tem algumas perguntinhas aqui dentro. Não tem pergunta que não possa ser feita. Menino! Pode perguntar. Não, eu leio ou você lê? Pode ler. Vamos lá, né? Chá revelação. Chá revelação. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. O que será? Qual trend do RH você gostaria de cancelar? Nossa, isso é bem interessante. Qual eu cancelaria? Se hoje eu pudesse ter um botão onde eu apertaria o pause e eu pararia por um tempo para as pessoas ouvirem, eu diria que é IA. Por quê? Porque as pessoas... a gente só tá ouvindo falar de IA. Então eu vou contra a onda. Tá? Então vamos lá. Eu sou contra-intuitivo. Se eu pudesse, por um período, não significa que eu não fale que a IA é útil, por um período eu apertar um pause e para que não se falasse nisso, seria sobre a IA no RH. Porque tem mais gente hoje falando com o chat GPT do que falando com os colaboradores da empresa. Já está respondido. As pessoas precisam levantar a bunda da cadeira, sair lá do seu ar-condicionado. As pessoas estão ficando com a bunda do Bob Esponja, de ficar sentado lá, estão com a bunda quadrada, e não sai para conversar com a pessoa lá no operacional, com a pessoa lá na frente do caixa, com a pessoa lá na frente da loja. RH fala de sapato. Isso. Aí vem falar assim, mas eu vou utilizar IA lá na empresa do Vale do Silício, usa IA. Não, para com esse negócio de IA e vai olho no olho, vai conversar com as pessoas, vai entender as dores, vai conversar com os líderes. Eu apertaria o pause por um período até eu me conectar com o agente humano, com a pessoa, para que depois a gente viesse com a tecnologia. Simples assim. Faço o básico, bem feito. Eu tenho uma frase que eu carrego como mantra, que é o simples, bem feito é extraordinário. Simples, bem feito é extraordinário. Muito bom, e com essa frase a gente encerra o nosso bate-papo aqui, Richard. Já? Já? Muito rápido. Por isso que eu tô te convidando para ir para Campinas, gravar um episódio completo. Muito bom, acho que a gente tem muita coisa para conversar. Acho que esse é um tema que ele precisa ser recorrente. A gente precisa abrir essa roda, né, de conversa para falar sobre gente, para falar sobre essas coisas simples. Não adianta a gente querer criar o extraordinário se o básico bem feito não está sendo feito. Né? E começa pela escutativa, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Ouvir os colaboradores. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.